Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus? Estamos chegando, né? Ontem, um dia bastante puxado, com bastante coisa. Entrou alguém, Marquinho, quem será que é? Bom, não estou sabendo quem é, mas seja quem for, boa noite, paz e bem. Né? Será que é Marquinho DJC? É você, meu filho? Velho não consegue identificar as fotos aqui não, mas me veio a cabeça que pode ser meio Marquinho DJC. Tomara que seja ele. Sabe, pessoal, ontem foi um dia maravilhoso, porque fiz a celebração da palavra, estive na missa, mas acima de tudo foi o dia do reencontro com os jovens, sabe? Sou eu mesmo, pai. Ah, que maravilha, que bom te ver, Marquinhos. Que bom, Marquinhos. Tamo aí, tamo juntos. Eu estava falando aqui da maravilha que foi o reencontro e da sua participação no reencontro, sabe? Sabe, pessoal, talvez as pessoas não tenham ideia disso, mas eu tenho uma alegria quando eu vejo uma comunidade de fé crescer, surgir lideranças novas, surgirem pessoas para tocar as comunidades, né? Eu falo sinceramente, assim, que a realização de uma pessoa de fé na igreja é quando ela vê que estão surgindo pessoas que vão fazer o papel que ela faz. Né? Porque a gente tem que pensar no futuro. Não no sentido de um empreendimento, não, mas no futuro no sentido realmente da gente poder perpetuar o nosso papel no mundo, né? O nosso papel na igreja, no mundo inteiro. Né? Então é sempre bom a gente poder fazer essa atividade. Né? Então fico muito feliz quando eu ouço e quando eu vejo, por exemplo, um grupo como a JC que vai surgindo sempre uma, duas, três pessoas, cada uma no seu papel, no seu carisma. Isso é que é importante. Né? Nós vamos agora esperar mais um pouquinho, mais uns 2 minutinhos, para a gente fazer a leitura do Evangelho de hoje e fazer uma reflexão sobre como esse Evangelho se aplica na nossa vida, no nosso pensar. Né? A live é para durar 30 minutos, às vezes passa um pouquinho, mas ela é para durar 30 minutos. Né? Por que 30 minutos? Porque todo mundo tem um monte de coisa para fazer, né? Então a gente sempre deixa 30 minutinhos. Né? Amanhã, infelizmente, eu não posso fazer live, porque eu tenho que cuidar da organização da Semana Santa. Né? Todo mundo sabe que eu sou diácono na paróquia, eu tenho que cuidar também das coisas da paróquia. Né? Costuma dizer que a gente tem um monte de coisa para fazer. Né? E é bom que seja assim. Né? É bom que você tenha um tempo reservado para a sua família. Guarda um tempo para ela. Você tem que ter um tempo para o seu trabalho. Guarda um tempo para o seu trabalho. Você tem que ter um tempo, né, para a igreja. Guarda um tempo para a igreja. Você tem que ter um tempo para você, o seu tempo. Aquele tempo que é seu, que você usa para aquilo que é importante para você. Ah, mas a minha família... Pessoal, a família é a família. Você tem que ter um tempo para ela e cuidar dela. Mas tem que ter aquele seu tempo onde você vai exercer o seu hobby, fazer o seu desenvolvimento pessoal. Né? É isso que é importante. Tá? Tá na hora, vamos começar lendo o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante
3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Sabe, há muita coisa para se falar sobre esse evangelho. Mas, assim, não dá para falar tudo. Algumas coisas é importante a gente trazer para a nossa reflexão, para o nosso crescimento. Antes de tudo, um esclarecimento. A lepra relatada na Bíblia não tem nada a ver com a hanseníase de hoje em dia, né? A palavra lepra na Bíblia é usada para qualquer doença de pele que coça ou que escama. Então, por exemplo, uma pessoa com caso grave de psoríase estaria nessa definição de lepra, né? E não é hanseníase. Por que eu falo isso? Porque existe uma grande carga sobre a palavra lepra, devido à forma como os povos antigos entendiam a doença. Não só os judeus, mas como boa parte dos povos antigos acreditavam que a lepra era um castigo divino por um grande pecado. Então, há uma carga muito grande sobre essa doença e nós devemos evitar qualquer preconceito. Então, a gente tem que pensar essas coisas. Do mesmo jeito que eu falo, né? A gente costuma ver na Bíblia os fariseus e muita gente interpreta os fariseus como necessariamente maus. Mas Nicodemos e José de Arimateia eram judeus fariseus. Não é porque você é um fariseu que você necessariamente é um inimigo de Jesus, né? É importante a gente evitar esses maniqueísmos, esses dualismos, né? Esse pensamento de quem não está comigo está contra mim. Até porque Jesus falava o oposto. Jesus falava, quem não está contra mim está ao meu favor. Mas vamos adiante. O que a gente vê aqui? A gente vê um mau entendimento do milagre, né? Primeira coisa, eu não acredito que eu vá ver um milagre na minha vida. Eu não acredito. E eu não acredito porque o milagre é um sinal da divindade de Jesus. E eu sei que Deus é. Eu sei que Jesus é Deus. Então, não há a mínima necessidade de um milagre para mim. Não preciso de nada que me mostre que Jesus é Deus, que Jesus é divino, que Jesus é o Deus criador de tudo que se encarnou para a nossa salvação. Então, eu não vou ver um milagre na minha vida, porque eu não preciso. A segunda questão é que o milagre não só é necessário à pessoa, como a pessoa tem que estar aberta ao milagre. Você tem que estar aberto à graça divina para receber um milagre. Ou seja, não basta você querer ter um milagre. Não basta você virar e dizer assim, eu quero um milagre, eu exijo um milagre, faz um milagre na minha vida, Senhor. Se você não está aberto ao milagre. Se no seu coração
você não está aberto a receber a graça de Deus. Se você não está aberto a, uma vez que você entenda que Jesus é Deus, que você esteja disposto a caminhar com Ele. Bernardo, mas a caminhada é difícil. É verdade, é verdade. Mas lembre-se que Jesus não prometeu que a caminhada seria fácil, mas Ele prometeu que Ele estaria contigo todos os dias, até o fim do mundo. Então, é necessário isso, é necessário que a pessoa precise do milagre para quê? E segundo, que haja uma disposição. Não estou dizendo que a pessoa tenha que assinar um contrato, mas que pelo menos ela esteja disposta, que haja uma abertura no coração. E isso não ocorreu no povo de Nazaré. E é muito interessante porque isso não costuma ocorrer na pátria dos profetas, ou seja, na cidade natal dos profetas. Não existia o conceito de país na época de Jesus. Então, na cidade natal do profeta, normalmente isso não ocorria. Até porque o povo de Nazaré tinha preconceito com Jesus, porque ele era filho de carpinteiro. Né? Havia algumas pessoas que levantavam questões quanto à honestidade de Maria, né? Porque eles sabiam que tinha tido alguma coisa estranha na gravidez dela, porque Maria e José, eles sempre foram discretos, eles não ficavam alardeando para o mundo: oh, meu filho é o salvador do mundo. Isso era para as pessoas descobrirem. É necessário que você descubra quem é Jesus, e é por isso que os encontros são importantes. O encontro dos adolescentes com Cristo, o encontro de jovem com Cristo, o encontro de casal com Cristo é importante para isso, para que a pessoa possa se encontrar com Jesus e, ao se encontrar, mudar a sua vida. Mas eles não estavam abertos. O preconceito contra Jesus, a dificuldade de entender que Jesus era um profeta, era muito difícil. Imagina acreditar que Jesus era Deus. Eles não podiam aceitar isso. E isso cria mais um problema, porque todo profeta é incômodo. O profeta aponta o erro. Né? Então Jesus, quando chega lá, ele age como uma pessoa que nos indica o erro. E quando ele indica o erro, a gente se revolta. Então, não tinha jeito, não queriam que aceitar Jesus e por isso ele não consegue fazer milagres. Não é que Jesus não queira, ele quer. Ele quer fazer uma mudança na sua vida, mas você tem que se abrir para isso, você tem que estar disposto, você tem que estar disposta a se abrir à graça de Deus. Se você não fizer isso, você não consegue. E aí a gente vê uma coisa que é uma coisa muito ruim. Né? É que as pessoas reagem com uma fúria. É muito interessante porque é um sentimento que surge dentro da sinagoga. É um sentimento que surge dentro da igreja da época. É um sentimento religioso. É muito estranho a gente ver um sentimento religioso que gere violência. É muito estranho a gente ver um sentimento religioso que gere exclusão, preconceito, mas violência é inaceitável, é uma coisa que não faz nenhum sentido. Porque mesmo que eles não acreditassem em Jesus como Deus, eles acreditavam em Deus, Deus Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aquele Deus que abençoou os nossos pais. Notam a questão? Na própria leitura de ontem, Deus se apresenta: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele se apresenta sempre como um Deus da vida, da misericórdia. Ele é compassivo. Como é que as pessoas podem reagir com fúria, com raiva? Né?
uma grande amiga minha, Moema Miranda, ela participou inclusive do Sínodo para a Amazônia. Ela uma vez falou assim, a gente estava falando, oi Jéssica, boa noite, paz e bem. Tudo bem, filha? A Moema estava falando uma coisa que eu gostei muito, ela falou assim, a gente estava falando sobre violência, ela falou assim, Bernardo, nós encontramos Jesus. Por Jesus nós vivemos. Por Jesus, se for necessário, nós morremos. Mas por Jesus nós nunca matamos. É interessante essa visão, né? Quem realmente caminha com Jesus, caminha para uma vida de amor, de cuidado, de promoção da dignidade, de proteção da vida. Um caminho que busca não violência, né? Mas eles não. Eles partiram para a violência. Eles queriam matar Jesus. E, novamente, você vê como Jesus é fantástico, como Jesus é maravilhoso. Porque se Jesus quisesse, ele chamava lá um grupo, ô Pedro, boa noite, paz e bem. Se Jesus quisesse, frente àquele bando de gente que ia arremessar ele do precipício, Jesus podia ter chamado um grupo, boa noite, Pedro. Podia ter chamado, paz e bem, um grupo de anjos. Vinha lá, 10 anjos com espada de fogo, massacrava aquela cidade inteira. Não sobrava nenhum homem vivo ali. Mas não se responde o mal com o mal. Não se responde a violência com a violência. Não se responde a morte com a morte. Isso é que Jesus nos ensina. Ao mal nós respondemos com o bem. Com a violência nós respondemos com a não violência. E com a morte nós respondemos com a vida. Jesus escolhe simplesmente atravessá-los. Passa por eles. Não há nenhuma violência, não há nenhum relato sugestivo de um ato agressivo. Jesus simplesmente usa da sua autoridade e atravessa por eles, passa por eles. Eles certamente abriram caminho. Mas, Bernardo, por que eles abriram o caminho? Pega a narrativa da paixão de Jesus, quando os soldados vêm até ele para prender, Jesus vira e fala assim, a quem vocês procuram? Jesus o Nazareno, todo mundo armado, pronto para dar paulada. Ele vira e fala assim, sou eu, e eles caem por terra. Eles caem por terra. Jesus nunca precisou usar da violência, a mera apresentação dele já era suficiente para sair dali. E saiu, sem violência, sem nada. E aqui fica mais uma lição, mais um aprendizado que nós precisamos ter. O que Jesus nos mostra é que a viúva lá da Sidônia, a pagã, o general sírio Naamã, eles não são do povo escolhido. Mas eles também podem receber a salvação. Eles também podem receber a graça de Deus. A graça de Deus não é dada só para determinadas pessoas. A graça de Deus é dada a qualquer um que esteja disposto a seguir com ela. Porque, na verdade, Deus nos dá antes. Ele já nos dá o presente. Ele não vira e fala assim, se você fizer isso, eu vou te dar esse pagamento. Não, não. Né? Um dos pais da igreja separa o amor a Deus de 3 formas. O amor do escravo, o amor do mercenário e o amor do amante. O amor do escravo. Eu amo a Deus porque eu tenho medo dele me castigar. O amor, vamos dizer, inicial, é o Renato Vieira Gomes?
Paz e bem, Renato, que bom te ver aqui. O amor do escravo. Eu amo a Deus porque eu tenho medo do castigo. É um amor inicial, é um amor, vamos dizer assim, meio infantil. Né? O segundo amor é o amor do mercenário. Eu vou amar Deus porque depois Deus vai me dar a vida eterna. Deus vai me pagar com a vida eterna. É um amor um pouco melhor, mas ainda não é um amor bom. O amor a Deus bom é o amor do amante. É. O amante sabe que ele é amado. Deus te ama, apesar de todos os seus defeitos, todas as suas limitações, todas as suas fraquezas. Ele te ama. Bernardo, eu não mereço ser amado por Deus, mas Ele te ama a si mesmo. E você, por se saber amado, por saber que Ele já quer você do lado dele, mesmo que você não seja a pessoa mais maravilhosa, que você não seja o último pacote do biscoito, a azeitona da empada, mesmo assim Ele te ama e você sabendo disso, você ama Ele de volta. Esse é o amor mais perfeito. É isso, é só isso que Jesus te pede. Ele não te pede mais nada a não ser isso. Me ama, segue comigo. E isso é aberto a qualquer um. A salvação é ofertada a qualquer um. Cabe a nós decidir se nós vamos ficar com esse presente ou não. Eu quero ficar com o presente. Por isso, eu faço 5 coisas. Eu promovo a dignidade do ser humano. Eu defendo a vida. Eu amo a todas as pessoas. Acolho e incluo. Faça essas 5 coisas. 5 coisas. Garanto que no fim das contas Jesus vai estar te esperando de braços abertos. Pode ser difícil, mas vale a pena caminhar com Jesus. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Eu tenho tentado fazer uma reflexão a cada dia, todos os dias, sempre às 19h30, exceto domingo às 15h30. Amanhã, terça-feira, dia 22, eu não vou poder fazer a reunião. Não tem jeito, pessoal. Tenho outras atividades, entre elas eu tenho que cuidar da organização da Semana Santa da paróquia. Então, vou fazer uma reunião, né? Mas quarta-feira, 19h30, eu estou junto. Estamos juntos, tá, pessoal? Bem, vou me despedir deixando a minha bênção e pedindo a intercessão de Maria Madalena. Durante a preparação do sínodo, eu ouvi muita gente falando da Igreja Madalena. A Igreja Madalena amada, se sabe reconciliada com Deus através de Jesus e que, por isso, anuncia com coragem, fé e esperança o mistério da paixão, morte e da ressurreição a todo mundo. Nesse espírito, eu peço a intercessão de Maria Madalena na vida de vocês e na bênção que eu vou dar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, vamos em frente, vamos continuar. Quarta-feira a gente se vê, 19h30, tá a hora marcada. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.